Então, boa noite para todos. Tem o pessoal que está lá a Glória, a Vanessa, não vão conseguir assistir porque já está tarde lá, então eu falei com elas que eu vou gravar e amanhã elas assistem. Bom, minha proposta para hoje, para essa semana, é trazer aqui vários conhecimentos, várias informações sobre o que a gente pode fazer para se manter equilibrado. Tem uma meditação muito poderosa que eu conheci há agora tem que fazer as contas, né? Há uns 10 anos atrás, que ela é da Kundalini Yoga. E não tem ninguém que faça essa meditação e não sinta o poder dela. Ela realmente envolve os nossos sentidos de uma maneira que ela realmente nos conecta. E eu digo que essa meditação é como se fosse uma grande faxina no nosso sistema. Como eu utilizo a placa radiônica frequencial, já fiz testes várias vezes com ela, de medir de manhã cedo, está com dor de cabeça, está meio mal, e fazer essas medições, está com chakras desequilibrado, aí eu entro nessa meditação para testar o resultado dela. E quando termina, realmente está tudo equilibrado, tudo em harmonia. Então, ela comprova realmente que... Eu consigo comprovar realmente que ela funciona. Ela resolve tudo? Não, não resolve tudo, principalmente as questões da origem dos desequilíbrios, né? Então, nós somos seres com corpo físico, que esse todo mundo tem certeza, né, que existe. Temos um corpo mental, um corpo emocional, um corpo energético, um corpo espiritual e tem mais outros, mas podemos parar por aqui. E na situação atual que estamos vivenciando, situações de muitas dores, sofrimentos, perda de liberdade, perda do controle, e o ser humano, por natureza, ele já nasce querendo ter segurança. A nossa busca eterna é por segurança. E a perda do controle, ela vai contra isso. A gente se sente inseguro e cada vez mais, quando nos sentimos inseguros, porque não temos o controle da situação, vamos buscar por mais segurança, e aí gera mais desequilíbrio na questão da insegurança. O que estamos vivenciando hoje é exatamente essa situação. Ninguém tem certeza de nada, ninguém tem certeza de quando vai acabar essa situação. A gente perdeu completamente o controle. E quando a gente se sente inseguro, vem o medo, vem as preocupações, vem o pânico, e aí a primeira coisa que a gente realmente perde é o sono, é a nossa paz de espírito. Só que isso é uma bola de neve tão grande que quando eu começo a me preocupar demais e perco o sono, o meu sistema não se regenera, ele não se restabelece. A noite foi feito para realmente a gente recarregar a bateria, que nem nossos celulares, né? Não funciona nada se a bateria não estiver carregada, e toda noite a gente tem que colocar lá para carregar a bateria. O nosso corpo foi feito exatamente à noite para processar todas as informações do dia, limpar o sistema para que no dia seguinte a gente esteja pronto para um novo dia.
Acontece que com um monte de lixo que a gente põe para dentro, lixo emocional, lixo mental, através dos nossos 5 sentidos, a gente absorve coisas através do que a gente vê, do que a gente ouve, né? Só notícia ruim, a gente vê coisas que não nos trazem esperança. O nosso sistema vai perdendo a capacidade de se recuperar, de se regenerar. E aí a gente entra naquele ciclo maluco de dormir, acordar esgotado. Aí passa um dia estressante, à noite chega mais estressado ainda, esgotado. Quem tem filho, então, né, Raquel? Filhos, netos, enfim, quem a pandemia trouxe esse convívio familiar muito intenso. Por um lado é bom, porque trouxe essa integração com a família, mas, por outro lado, tem todos esses desgastes do dia a dia. Então, eu vou trazer para vocês, aos pouquinhos, o que essa meditação traz para a gente em termos assim, até do conhecimento do yoga, né? Existem mudras, que são movimentos com as mãos, e o exercício da respiração e o exercício do silenciar. Então, essa meditação, ela hoje é 38, né? São 12 minutos, não é nada muito difícil para a gente fazer, são 3 minutos para cada movimento. Então, nós vamos fazer uma meditação que vai trabalhar com as mãos, com o som e com a respiração. E aí eu vou recomendar, quem estiver confortável para sentar no chão ou no sofá, eu estou na cadeira, porque eu vou orientar vocês, mas eu estou confortável aqui, tá bom? E ela é uma meditação que são bidyas mantras, né? Então a gente fala alguns mantras, hoje eu não vou entrar no significado disso, para a gente poder andar um pouquinho mais na prática, e amanhã eu trago mais coisas sobre o Satanamá. Já foram feitos estudos de medir a atividade cerebral enquanto os praticantes faziam essa meditação. E foram feitas descobertas assim incríveis de como a frequência mental mudava durante essa prática. São práticas milenares que do yoga eles chamam assim Kriya Yoga. É um kirtan, né? E esses Kriya Yoga é como se fosse um processo de limpeza do sistema nosso. É como se a gente fosse fazer uma faxina nos nossos sistemas de sentidos. Bom, quais os benefícios do Satanamá? Quando a gente... Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu dormi mal, porque meu cachorrinho não estava bem, então ele estava agitado, não conseguia dormir. Eu sei que eu acordei algumas vezes à noite, trazia ele para a placa, media, trabalhava ele. Cadê? Tá. Estão me ouvindo, né? Tá. Eu estou. Então, eu fui trabalhando o meu cachorrinho na placa alguns momentos, e trabalhei até questão espiritual, e não estava entendendo qual era a influência energética aqui, que não estava legal à noite. Dormi mal e acordei com a dor na nuca. E perguntei para o meu namorado: você dormiu bem? Ele falou: não dormi muito bem, não. E quando ele passa o final de semana na casa da mãe dele, né, com a mãe dele, geralmente ele traz algumas percepções que deixam ele meio para baixo. É aquilo, quando a gente se identifica com alguma coisa do outro que não nos agrada, ou com uma situação do outro que não nos agrada, a gente se conecta com essa energia, né? Então eu falei, vamos fazer a meditação do Satanamá. A gente está fazendo todo dia, à noite,
e quando acorda. E tem sido assim uma experiência maravilhosa. Eu gosto de praticar outras meditações, mas como ele gosta muito dessa, então eu faço com ele. O que E foi significa Satanamá? então o Não sei se você Satanamá, vai explicar mais para frente, desculpa. sim, eles são palavras, são letras em sânscrito, né? Então, a gente chama de Bijas mantras. Eu não tenho aqui na cabeça, deixa eu ver o meaning. Eu já gravei Não, isso depois, várias não, vezes. curiosidade, não precisa parar para ver isso agora, não. Mas é legal falar, porque cada letra do Satanamá, ele é um bija mantra que a gente chama de som fundamental. Deixa eu ver se tem um significado dele. Cadê? Tem aqui, O Sa, ele significa o nascimento, começo de toda a totalidade. Estou lendo aqui para você, tá? É o nascimento. Então, é o começo de toda a criação. O Ta significa vida, a existência, a manifestação da criatividade. O Na significa a morte, a transformação. E o Ma é o renascimento. Então, a regeneração, como se diz, a felicidade da experiência da consciência. Então, cada vez que a gente pronuncia Satanama, é como se a gente estivesse correndo todo o ciclo da vida, nascimento, a vida, a existência em si mesmo, a morte e o renascimento. Então, por mais os mantras, eles têm esse poder, principalmente em sânscrito. Muitas vezes a gente não sabe o significado, mas é como se a nossa consciência já soubesse, porque são sons universais e do início a primeira língua a ser falada, a origem de tudo, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando eu tive depressão e fui praticar yoga, eu entrava na aula de yoga com uma professora que era muito devocional e ela colocava uns mantras durante a prática. Como ela tinha muito essa conexão da cura com o divino, com a devoção, aquela aula para mim era uma aula de cura. Às vezes, num mantra, eu começava a chorar e não sabia por que eu estava chorando. Simplesmente eu estava liberando alguma energia ali que eu não sabia o que era. Então, no mantra, muitas vezes eu sinto arrepio na minha cabeça, às vezes dá um arrepio no corpo. Eu não sei o que está acontecendo, mas não importa, porque a nossa mente lógica, ela sempre vai buscar a explicação. Mas por que isso? Por que aquilo? Então, o nosso desafio hoje, a gente pode trazer várias explicações também. Por que nós estamos passando por essa situação? Por que a humanidade está passando por essa situação? E eu não gosto muito embora eu tenha algumas explicações, principalmente da visão Ayurveda, da visão do Vedanta e da astrologia védica, eu prefiro não me ater a esses detalhes do porquê nós estamos passando isso. Porque a mente pode falar, eu acho que tem a ver, eu acho que não tem a ver. E a gente quebra esse processo de conexão. O mais importante é a gente saber que a gente tem uma necessidade de conexão conosco mesmos, com o divino que habita em nós, com essa natureza maravilhosa que existe uma inteligência muito maior do que todos os problemas, que orquestra todo o universo, que orquestra a natureza, que orquestra esse processo de nascimento, vida, morte, renascimento, para todos os seres.
os seres conscientes e os também inconscientes, né? Então, o que nós vamos fazer hoje? São 12 minutos, então estou aqui de olho, já está na hora da gente fazer, para eu cumprir o horário para liberar vocês. O meu objetivo não é a gente prolongar muito, eu quero que vocês experimentem, e amanhã eu vou trazer mais informações sobre... amanhã eu vou trazer mais informações científicas, a comprovação científica do resultado desse mantra na nossa mente. Mas o primeiro passo é a gente experimentar. Sem nenhum preconceito, às vezes eu passo para algum cliente que é evangélico, aí só porque a pronúncia é sa, ta, na, ma, a mente lógica já associa a Satanás. Então a pessoa já fala, não, eu não quero fazer esse mantra. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a nossa mente crítica, julgadora, já não quer nem experimentar, porque não tem nada a ver a origem da palavra, entendeu? Então, esse é o nosso exercício, tentar experimentar coisas novas e vivenciar. Se aqui dentro isso não te tocar, tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou sentar aqui, vou cruzar minhas pernas, tipo yoga, tá bom? Mas vocês sentem do jeito que vocês acharem melhor, olha. Então, minha perna está aqui confortável. Como que nós vamos fazer? São 3 minutos que nós vamos repetir. Ó, vou só colocar aqui para... Emília, você está bem? Tô. Nossa, me deu uma sonolência que eu estou até com vergonha. Não tem problema. Então, está tudo bem. Olha, então, nós vamos repetir. Conforme a gente for fazendo Satanamá, o movimento da mão é assim, ó. Satanama. Então, eu vou colocar a minha mão sobre os joelhos e vou tocando suavemente. Satanama. Cada movimento desse é um mudra, que tem um significado, mas a gente não precisa se preocupar, é só ir tocando. O que essa meditação ajuda a gente, essa prática? Eu não vou nem falar meditação, essa prática ajuda. Principalmente pessoas muito mentais que têm dificuldade de meditar em silêncio, a mente ela sempre vai fugir. E com Satanamá, a gente tem que prestar atenção para repetir e para tocar os dedos. Então, a mente já está concentrada aqui, tá bom? Então, nós vamos fazendo Satanamá, Satanamá. Daqui a pouco, ele entra 3 minutos sussurrando. Então, a pronúncia da palavra Satanamá em voz alta tem um significado, que eu não vou entrar no detalhe hoje. Quando a gente sussurra, também tem um significado, que eu vou falar amanhã. Então, quando eu sussurro, quer dizer alguma coisa, quer dizer que eu estou mais para ouvir. E depois eu vou ficar em silêncio, mas minha mente vai ficar ouvindo. É como se eu estivesse falando na minha mente o Satanamá, porque eu estou ouvindo, acompanhando e repetindo o movimento dos dedos. Aí depois mais 3 minutos em silêncio, depois 3 minutos sussurrando e 3 minutos falando de novo. Deu 12 minutos. E a gente sai num outro estado de espírito. E aí eu quero que vocês se percebam agora como que vocês estão, Raquel e Emília, tá bom? Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Que vocês se percebam
como vocês estão e depois vocês me contem no final dessa meditação, tá bom? Então, vamos lá. Respirando, começando. Ouvindo bem, né? Já podem ir movimentando os dedos. Eu vou ficar aqui para vocês precisarem ver. Sata Nama Sata Nama. Podem fechar os olhos. Sata Sussurrando. Silêncio agora, e a mente vai pensando no Satanamá.
sussurrando de novo. Pronunciando agora, cantando. Satanama, Satanama, Voltamos. Quem está aqui? Conseguiram? Consegui. E você, Raquel? Na medida do possível, porque alguém não gostou. Cadê? O Arthur? Não.
que ela sentiu? Deixa eu falar com ela. Elô, Ah, fala para ela, o que foi? você sentiu medo? Fala o que Elô, foi. sentiu medo? Você Foi sentiu? medo. Viu, Raquel? Então, ó, trabalha com ela na placa. Eu vou colocar o nome dela na placa. Tem criança que sente medo desse satanamá, mas não é para sentir medo. Você vê o conflito, né? Ela não gosta, desde bebê, ela não gosta de nada que sussurra. Então, trabalha isso com ela. Trabalha isso com ela. Trabalha na placa com ela, porque, assim, tem uma família que eu tratei e o menino era, assim, impossível. E ele começou a fazer essa prática com a mãe e, assim, foi transformando completamente o temperamento deles. Eles viviam brigando, o menino e a menina, os filhos, né? É uma prática realmente transformadora. Amanhã eu vou. Você me passa o nome dela, tá bom, Raquel? E vamos ver se. Elô, vamos tentar fazer amanhã? Amanhã você vai conseguir fazer comigo. Vamos? Tenta? A gente vai trabalhar para você não ficar com medo, tá bom? Tá? Então, viu, Raquel? E Dona Emília? Vocês tiveram dificuldade? Dona Emília teve dificuldade? Um pouquinho só. Qual Estou meio foi? cansada. Cansaço. Tá bom. Tá bom. Mas vamos fazer juntas amanhã de novo, porque a primeira vez é a primeira vez, tem os seus desafios, né? A mente fica tentando dizer que, ai, estou cansada, ai, tá longo, né? A mente fica falando, ai, não vai. Veio um monte de cor, veio muito verde, 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 esquentou a palma da mão. Essas práticas do Kundalini Yoga, o Kundalini Yoga é o yoga da energia. Tem umas práticas que são muito vigorosas. E eu tive uma aula com uma professora americana do Kundalini Yoga lá na Índia, no Retiro. Ela tem 80 e poucos anos, você não diz. Ela tem uma vitalidade, uma energia, porque o Kundalini Yoga ele traz essas práticas de muito vigor, muita energia, são energéticas mesmo, né? E o Satanamá eu tenho um propósito de fazer todo dia, à noite e de manhã. E tem sido muito transformador para a gente aqui em casa, porque o momento que a gente está vivendo, está todo mundo sendo impactado por essa energia coletiva. Então, eu peço para vocês, se vocês quiserem continuar, vão persistir amanhã, e eu vou trazer informações de uma médica, que ela também pratica Kundalini Yoga, e ela levou essa prática para o TRT4, um tribunal de juízes, porque, imagina, desembargadores, juízes, eles vivem sob muita tensão e muito estresse. A maioria deles toma remédio para acordar, remédio para dormir, né? E hoje em dia, e a gente falava muito da síndrome de burnout, né? Que a pessoa dá uma apagada, e já tem alguns relatos, né, nessas áreas da justiça, que eles estão tendo umas síndromes neurológicas, tipo burnout, e outras até que estão sendo relatadas hoje devido ao estresse, à tensão, à pressão, cobrança, né? Então, por mais que a gente queira estar tranquilo, não, hoje o cenário atual traz muita preocupação para a gente. Qual que é o remédio da cura? É a gente centrar no hoje, né?
Vamos fazer planos para o futuro? Vamos, mas o futuro não pode nos trazer inseguranças, incertezas. A gente precisa visualizar a confiança na nossa vida, determinar para a gente a Estou confiança. lendo o livro Poder do Agora. É isso, está aqui e agora. Porque para nossa mente, né, para onde a gente vai, para o futuro ou para o passado, não existe a escala do tempo, né? Se eu começo a me preocupar com coisas do futuro, eu estou vivenciando a experiência da incerteza, da insegurança, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E se a minha mente está presa no passado, eu estou vivenciando as culpas, as raivas do que não aconteceu. Esse livro ele até fala que esses momentos meditativos, esse poder do agora, você silencia a mente. É quando você se conecta com, ele chama de ser, mas a essência, com Deus, com... Tá interessante, estou um terço do livro, ainda tem bastante para ler. É isso aí, Raquel, porque, na verdade, eu coloquei nessa gravaçãozinha da chamada, né? O autoconhecimento é a gente realmente conseguir descobrir quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como a gente está inserido nesse mundo, como a gente se relaciona com o outro, como a gente se relaciona com a natureza, com o divino. E aí, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo que essa conexão ela existe, mas a gente não tinha muita consciência disso. Quando a gente consegue ter essa consciência, a gente vê que a gente tem um poder que a gente não imagina. O poder de criar, o poder de vivenciar, né, o momento presente, sendo feliz, apesar das dificuldades, das circunstâncias, e nos conectarmos com uma força maior que orquestra tudo, A gente não tem controle de nada mesmo, né? E quando a gente vivencia o agora sem essa expectativa, a gente consegue ser grato pela vida. Cada dia que a gente acorda fala, uau, mais um dia de vida. E a gente consegue desenvolver dentro da gente um verdadeiro senso de gratidão pelas coisas mais simples que acontecem com a gente, né? A meditação traz isso. E o que eu quero estimular para vocês é que eu comecei a praticar yoga em 2012 e eu verdadeiramente aprendi a meditar em 2017. Para mim era muito difícil. Eu falava, não vou conseguir, ai, não dá. E todas as vezes que eu tentei sentar para meditar sozinha, não rolava. Não rolava. Eu parava, eu cansava, eu arranjava desculpas. Então, por isso que eu decidi fazer aqui essa jornada e vou continuar fazendo talvez uma vez por semana, mais para frente, porque eu sei a dificuldade que é da gente fazer sozinho sem ter criado uma prática e sem ter percebido na nossa vida e no nosso corpo, na nossa mente, os benefícios. Quando a gente consegue se dar conta dos benefícios, mesmo se dando conta, às vezes a mente fala, não vou fazer não. Né? Então, eu preciso... Oi? Eu já vou liberar sua mãe para você. O que eu ia falar é que essas meditações que tem esses... Só um minutinho. Pode chamar, tá bom? Pode. Essas meditações que tem essas sequências em que a gente tem que concentrar em alguma coisa, para mim funciona bem. Aquelas que tem que ficar no perfeito, no pleno silêncio, não rola. Então, é uma jornada. A gente interrompe. É uma prática, né? Primeiro precisa a gente... Essa meditação do Satanamá, para as pessoas que são muito mentais e que a cabeça não para, ela é muito boa, porque ela tem uma batida. Então, mesmo quando está no silêncio, ela está
a nossa cabeça já pegou Satanama, então ela está lá, né? Satanama, ela tem uma batida, ela tem uma sequência. Então a mente não dispersa. O chegar numa meditação de ficar 15 minutos em silêncio, meia hora, hoje eu consigo, mas precisei fazer... não vou dizer que foi esforço, foi fazer o caminho que eu tinha que fazer, né? Eu fui com o professor de Vedanta. É processo, né? É um processo. Quando a mente está muito agitada, com crise de ansiedade, com depressão, não adianta nem pedir para a pessoa sentar e meditar, que ela não vai conseguir, é pior, agrava, o negócio agrava. E esse Satanama, ele traz esse equilíbrio que uma pessoa que está com depressão, ela pode fazer, porque acalma. Minhas queridas, eu estou muito feliz de vocês terem entrado. Amanhã também nós vamos entrar 9h30, e quando depois eu vou avisar lá no grupo que depois que começar a meditação eu não vou nem estar olhando, porque aí eu vou estar fechada aqui, concentrada na meditação, então é bom a gente entrar antes de começar a meditação, tá bom? Amanhã que eu consigo fazer amanhã cedo, por exemplo? Eu vou mandar para vocês o áudio, tá bom? Legal. O Segredinho da Mão, antes tinha um vídeo na internet muito legal, mas sumiram com esse vídeo, por isso que também eu decidi fazer fechado, e porque também não tem interrupção, né? Quando a gente faz no Instagram, fica o pessoal lá entrando, saindo, não é muito legal, não foge do propósito. Eu vou mandar para vocês hoje a música do Spotify. Eu também tenho um vídeo que eu gravei há um tempo atrás fazendo essa meditação. Não é nenhuma superprodução, foi um dia de manhã, alguns dias de manhã eu gravei, então eu mando para vocês também, porque eu explico o movimento das mãos. E aí, ao longo da semana, o propósito não é nada muito mental, não, mas eu vou trazendo informação cada dia um pouquinho dos resultados, comprovações médicas, de uma médica falando, de pesquisas que foram feitas, para que vocês, assim, pode acabar... Eu lembro, e isso eu quero compartilhar, né? Eu lembro que eu tive aula com um professor, assim, um mestre em yoga, lá no Joshua Tree, na Califórnia. Ele tem 70 e poucos anos, né? E ele falava assim, tem pessoas que vivem buscando o tempo todo conhecimento, eles são os buscadores, né? Então, lê todos os livros de autoconhecimento, de yoga, e fica discutindo posição, postura, pranayamas de respiração, tudo. E ele falou, olha, ter conhecimento é muito bom, mas o que traz o resultado para a nossa vida é a prática. Se você souber umas 6 posições de yoga, um mantra e uma meditação, e praticar todos os dias, você vai ter mais resultados do que um monte de gente que lê um monte de livros, que discute a história do yoga. Então, assim, se eu tivesse que escolher hoje um mantra, uma meditação para fazer todo dia, é o que eu escolheria, é o Satanama. E eu recomendo para todos os meus clientes que estão tendo insônia, dificuldade para dormir, e com crianças agitadas. Depois a gente vai trabalhar ela, tá bom? Me passa o nome dela completo, que eu vou fazer uma plaquinha para ela aqui. Porque ela, praticando com você, você vai ver que depois que criança entra nesse caminho da meditação, menina, é uma transformação. Para a família. Para a família. Amém. É incrível. Tenho aqui depoimentos, depois eu conto, tá bom? Ai, que lindinha, que carinhosa com a mãe. Emília, um grande beijo. Dorme em paz. Amém. Tá, obrigada. Obrigada. E se você quiser praticar também amanhã cedo, vai ser muito bom. Tá bom, tá bom. Obrigada.
Raquel, Obrigada, Emília, viu? boa noite, bom descanso. Obrigada. Obrigada. Você também. Beijão. Tchau. Ele foi, né, mãe?